Boa noite a todos. Estão se cuidando? Tá tudo muito bem? Tá tudo certo? Espero que sim, hein, moçada? Importante se cuidar agora. Vamos lá então, vamos continuar aqui com o nosso trabalho. Vamos fazer a nossa obrigação. Tenho dois avisinhos para passar para vocês antes da gente estar começando. Bom, pessoal, eu procuro fazer essas aulas de acordo com aquilo que eu penso que seria a melhor aula para vocês. É como se eu estivesse aí na lousa, explicando para vocês, colocando na lousa aquilo que vocês estão vendo na tela, é aquilo que eu colocaria ali na lousa e da forma que eu estaria explicando para vocês, ok? Eu não tenho muito recurso tecnológico, não entendo muito disso, mas a minha aula é baseada nisso, é baseada naquilo que eu poderia apresentar de melhor para vocês, estando aí presente, escrevendo aí na lousa. Então, o que vocês estão vendo aí é aquilo que eu escreveria na lousa, beleza? Eu aposto nisso, eu aposto na qualidade da aula, não usando tanto recurso tecnológico. Segundo aviso é em relação àquilo que o Evaldo pediu para a gente estar fazendo, tá? Ao final das duas aulas, desses dois módulos, vocês terão uma atividade para fazer, tá? Para ser entregue, eu vou estar marcando até para a próxima segunda-feira, né? Na próxima segunda-feira, dia 6 de abril, vocês vão estar resolvendo essas atividades. Não sei quantas atividades que são aqui propriamente de vocês, mas vocês terão algumas atividades e vão estar me respondendo e postando na sala, ok? Até, né, nessa sala virtual, até segunda-feira, dia 6 de abril. Até lá, beleza? Lá no finalzinho a gente dá todas as outras informações, beleza? Bom, então vamos lá? Bom, na última aula nossa, nós trabalhamos com porcentagens, aumentos percentuais e descontos percentuais. Agora, o que nós vamos trabalhar nesses dois módulos aqui, os módulos 11 e 12, são quando a gente tem aumento e desconto sucessivo, tá? O que acontece quando a gente tem um aumento, quando a gente tem descontos que um é seguido do outro, né? Eu tenho uma porcentagem em cima de uma porcentagem, várias vezes. Como que isso dá? Isso dá de forma simples, de forma normal ou não? Tem alguma coisa a ver? Vamos lá então? Bom, então vamos lá pessoal, ó, nós vamos fazer uma pequena introdução aqui, e nessa introdução vamos recordar aquilo que nós já vimos, né? O que é um valor após um aumento? Como você pode calcular o valor após um aumento? Você calcula o valor, calcula a porcentagem, o valor do aumento, e depois adiciona. Ou então você tem a fórmula do aumento percentual, que está ali embaixo, aqui, ó, né? Está aqui embaixo, VF igual a VI igual a 1 mais taxa percentual em decimal. O que é um valor após o desconto? Como que se dá o valor após o desconto? Como você pode fazer? Nós vimos que a gente pode estar fazendo o cálculo do desconto, o cálculo da porcentagem, ok? E depois, como é desconto, eu tiro, eu subtraio. Mas eu também posso aplicar a formulinha. E a formulinha está aqui embaixo, é VF igual a VI vezes 1 menos a taxa percentual, como nós já calculamos. Então, vamos lembrar, né? Valor após o aumento, eu posso calcular o aumento e adicionar, ou aplicar a fórmula, e o valor após o desconto, eu posso calcular o desconto e subtrair ou usar a fórmula. E as fórmulas estão ali embaixo para quem gosta, né? Tem aquele aluno que gosta da parte de fórmula, tem aquele aluno que não gosta. Então, você pode usar o seu raciocínio, calcular o aumento, adicionar, ou você pode usar a fórmula. E você pode calcular o valor do desconto e subtrair ou aplicar o valor ou aplicar a fórmula, tá? Bom, agora nós vamos trabalhar aqui o que acontece quando os aumentos, quando os descontos são sucessivos, um seguido do outro, tá? Será que tem alguma
alguma coisa que pode facilitar para a gente? Ou a gente tem que ir calculando aumento por aumento, né? Eu tenho que calcular 10%, depois 20%, depois 30%, fazer várias contas numa mesma situação problema. Será que não tem um jeito melhor para fazer? Eu acho que tem um jeito melhor para fazer. Vamos lá então? Primeiro, vamos pensar apenas em aumentos sucessivos. Vamos raciocinar através da formulinha? O que é a formulinha? O valor final é o valor inicial vezes 1 mais a taxa de aumento, vezes 1 mais a taxa de aumento, vezes 1 mais a taxa de aumento. Reticências. O que isso significa? Que esse X%, né, do segundo fator, esse X% do terceiro fator, X% do quarto fator, são, na verdade, os aumentos que a gente está tendo sucessivamente, um seguido do outro. E quando a gente trabalha com aumento, com porcentagem, uma seguida da outra, é porcentagem vezes porcentagem, né? Então, é produto, é multiplicação. Daí, você tem o valor inicial, o capital, né? O valor inicial, que é o capital. Aí você tem primeiro aumento, X%, segundo aumento, X%, terceiro aumento, X%, quantos aumentos você quiser. E tem ainda uma possibilidade, melhor ainda, que é você ter, se a porcentagem for de taxas iguais, né? Então aí fica mais fácil ainda, porque aí você passa a ter o valor inicial multiplicado por 1 mais a taxa de porcentagem elevado ao número de vezes que ela ocorre. Então, vamos imaginar que eu tenha o X% igual a 10, então você passa a ter 10%, aumento de 10%, vezes aumento de 10%, vezes aumento de 10%, quantas vezes falar no problema, ok? Beleza? Então, vamos lá, vamos ver um exemplinho aqui para a gente estar tentando entender melhor. Exemplo A. Qual é o valor de um celular que custava R$ 950 após 2 aumentos sucessivos de 10% e 20% respectivamente? Tá? Como a gente sabe lá que é produto, que é vezes, não importa a ordem dos fatores, né? Vamos lembrar isso? Então, como se dá a resolução nesse caso aqui? Se eu quiser pegar e fazer através do raciocínio, sem usar a fórmula, como que eu teria que fazer? Pegar R$ 950, calcular 10% e adicionar. Na adição desse valor acumulado, calcular 20% e adicionar. E aí eu terei o valor final, que vai dar exatamente esse valor aqui, ó, 1.254. Então, olha só, se eu calcular 10% de 950, juntar com ele, no acumulado, calcular 20% do acumulado, depois juntar com ele, vai dar o total de 1.254. Mas eu posso fazer isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais simples, que é através, né, da formulinha lá do aumento sucessivo. O que você tem aqui? Um aumento de 10%. Então fica 1 mais 0,10. O que você tem depois? Um aumento de 20%, 1 mais 0,20. Portanto, para que você calcule um aumento de 10%, um aumento de 20%, os dois, um seguido do outro, em cima do mesmo valor de R$ 950, basta você multiplicar R$ 950 por 1,1, que é um aumento de 10%, e o resultado por 1,2, que é um aumento de 20% em cima do acumulado. Se você quiser efetuar 1,1 vezes 1,2, daria 1,32. E 1,32 vezes 950 vem a ser 1.254. Então, a ordem que você vai fazer essa multiplicação não importa. O que importa é que um aumento de 10% é vezes 1,10. Um aumento de 20% é 1,20. Qual é o valor inicial? 950. Então, é 950 vezes 1,10 vezes 1,20. Beleza? Bom, vamos então agora pegar
item B, que tenha os mesmos dados que o item A, tá? O valor inicial são os mesmos 950, só que agora são 2 aumentos de 10% seguido. Se os aumentos são de 10% seguido, esse x% é o mesmo valor, é 0,10 em decimal. E aí você vai ter a soma com 1, vai dar 1,10. E 1,10 vezes 1,10 é 1,10 elevado ao quadrado. E 1,10 elevado ao quadrado vai dar 1,21. Portanto, se você tem um produto que custa R$ 950, no caso celular, e você vai ter 2 aumentos seguidos, consecutivos de 10%, basta você multiplicar por 1,10, o resultado por 1,10, ou, mais resumidamente ainda, multiplicar por 1,21, que é 1,10 elevado ao quadrado. Olha o valor que vai dar, 1.149,50. Perceberam? Então, você poderia ter calculado 10% de 950 e adicionado. Você poderia ter calculado outros 10% do acumulado e depois adicionado. Quanto que iria dar? Iria dar os mesmos 1.149,50. Só que aqui nós fizemos uma conta apenas, só uma conta, apenas um cálculo, que é 1,21 multiplicado por 950. Beleza? Bom, da mesma forma que nós trabalhamos com os aumentos, nós podemos trabalhar com os descontos. Nós sabemos que com desconto é uma subtração. Então a formulinha passa a ser o quê? 1 menos x% vezes 1 menos x% vezes 1 menos x%. E quando esses x% são iguais, é 1 menos x% elevado a n, ao número de vezes que essa porcentagem está sendo feita. Beleza? Igualzinho ao aumento, só que agora é desconto. Se é desconto, muda na fórmula o quê? Em vez de ser mais, aqui vem a ser menos. Beleza? Vamos lá? 2 exemplos para a gente entender melhor. Qual é o valor final de uma geladeira que custava R$ 1.750 após 2 descontos sucessivos de 20% e 10% respectivamente? Novamente, nós temos que perceber que a formulinha trabalha com fatores, né? E se ela trabalha com fatores, tanto faz a ordem que você vai fazer a multiplicação desses fatores, né? Um desconto de 20%, 0,20, 1 menos 0,20, é a mesma coisa que você multiplicar por 0,80. Um outro desconto de 10%, 10% é 0,10, 1 menos 0,10 é 0,9, portanto, um desconto de 10% é 0,90. Tanto faz você multiplicar o valor inicial, o preço da geladeira, que é 1.750, por 0,80 primeiro e depois por 0,90, ou por 0,90 primeiro e depois por 0,80. Pode até já multiplicar, já fazer um cálculo já mais direto, né? Porque 0,80 vezes 0,90 dá 0,72. Se você multiplicar 1.750 por 0,72, você vai obter o valor final após os 2 descontos sucessivos de 20% e 10%, que é R$ 1.250. Belezinha? Tá? Se você calculasse 20% de 1.750 e subtraísse no valor acumulado, já subtraído, calculasse 90% desse valor, você ia obter os mesmos R$ 1.260. Mas você teria feito várias contas, né? Você teria feito uma conta de porcentagem e uma conta de menos, depois outra conta de porcentagem e outra conta de menos. Aqui você já faz, né, tudo usando uma mesma linha muito lógica de raciocínio, que é a formulinha do desconto sucessivo. Vamos pegar aqui um exemplo B, só para também a gente deixar bem claro, né? Agora vamos colocar com a mesma taxa, o desconto agora é de 10%, tá? 2 descontos de 10%, um seguido do outro.
Então é 1 menos 0,10, que é 0,90. 0,90 elevado ao quadrado dá 0,81. Então você calcular o valor de uma geladeira com 2 descontos seguidos, né? Com 2 descontos seguidos, sucessivos, de 10%, é o mesmo que você multiplicar 1.750 por 0,81, que vai dar 1.417,50, beleza? Então, olha só, pode calcular 10% de 1.750, tirar, depois pegar esse valor, calcular outros 10% do resultado e também tirar esse 10%? Pode. Se você fizer isso, quanto que vai dar? Vai dar 1.417,50. Então, calculou 10% de desconto, tirou, pegou o resultado, calculou 10% de desconto, tirou, calculou o resultado, vai dar 1.417,50. Só que da forma que a gente está fazendo, usando a formulinha, fica muito mais prático, fica muito melhor, muito mais lógico. Você organiza melhor seu raciocínio e resolve melhor as suas questões. Beleza? Bom, vamos agora trabalhar com a última parte dessa matemática financeira, que é juros simples e juro composto. Todos nós já ouvimos falar dessa palavrinha juros, né? E a palavrinha juros, ela tem um significado bem claro, bem simples para nós. O que é juros? Juros é um valor que você recebe a mais ou que você paga a mais. Se você recebe a mais, se você emprestou, você paga a mais se você tomou emprestado. Mas juros, o que é? É um valor monetário, é um dinheiro, né? É um acréscimo, né? É um aumento que você tem. E nós temos, nesse caso, 2 tipos de juros. Nós temos os chamados juros simples e nós temos também o chamado juros compostos. Olha lá, juros simples e juros compostos. Precisamos saber direitinho a diferença que tem entre juros simples e juro composto, senão nada feito, tá? Mas o que primeiro precisa saber é o quê? O que é juros? Juros nada mais é do que um valor monetário que você vai estar pagando ou que você vai estar recebendo a mais por ter ou contraído um empréstimo ou ter emprestado algum valor. Beleza? Então, juros é um valor monetário que você paga ou que você recebe, mas é um valor monetário a mais que você paga ou a mais que você recebe. Tudo bem? O que é, então, o primeiro tipo de juros? Os juros simples. Os juros simples, como está muito bem definido aqui nessa colocação, nessa primeira linha nossa aqui, é que ele é sempre calculado com base no valor inicial. Então, você calcula a porcentagem sempre com base no valor inicial. Vamos ver, então, um exemplo para a gente ver aqui direitinho, está muito bem explicadinho aqui, no formato que eu fiz para vocês. Olha só, uma aplicação de R$600 durante 3 meses, a uma taxa de 10% ao mês, em uma capitalização simples. Quando a gente fala capitalização, a gente está falando juros, né? Juros simples, rendeu no final dos 3 meses um montante de... Bom, o que é essa palavrinha aqui, né? Montante. Montante é aquilo que você vai devolver, se você tomou emprestado, ou aquilo que você vai receber, se você emprestou. E o montante é o capital emprestado mais os juros. Beleza? Tá? Mas vamos lá. Qual é o valor? R$600. Durante quantos meses? 3 meses. Qual é a taxa? 10%. Vamos lá? Vamos fazer as continhas, entendendo o que é juros simples. Ó. 10% de R$600, dá R$60. Então, num primeiro mês, você pagaria R$60 a mais. 10% de R$600, que dá R$60. Num segundo mês, você pagaria R$60 a mais.
e 10% de R$600, que dá R$60. No terceiro mês, você pagaria um total de R$600 a mais. Então, ó, qual é o total de rendimentos dessa aplicação? No primeiro mês foi de R$60, 10% de 600. No segundo mês foi de R$60, 10% de 600. E no terceiro mês foi R$60, 10% de 600. O que dá um total de rendimentos de R$180. Qual foi o valor aplicado? O valor aplicado foi R$600. Qual é o montante? O que tem que ser devolvido? Né? O que vai ser recebido, né? pelo aplicador? R$600, valor aplicado, mais R$180, que são os 3 meses de 10% em cada mês, 10% em cada um dos 3 meses. Né? Então, você vai ter um montante de R$780. Beleza? O que a gente observou? Os 10% foi sempre calculado em cima de R$600, sempre em cima do mesmo valor. Não é em cima do acumulado, é 10% em cima de 600. É 10% em cima de 600. É 10% em cima de 600. 3 vezes. 3 vezes 60, 180. 180 com 700, o montante é de R$780. Eu coloquei aqui uma observaçãozinha que é muito importante de saber. Esses juros, o juros simples, não é usado no mercado. Não é ele que a gente usa no mercado. Ah, Ronaldo, por que não é ele que a gente usa no mercado? Espere só para você ver o juro composto, aí você vai saber direitinho por que o juro simples não é usado no mercado. Tá? Por que vai ser o juro composto? Vamos lá? O que vem a ser o juro composto, então? O juro composto lembrando, juros é o valor que se recebe ou que se paga a mais, valor monetário que se paga a mais, só que ele vai ser calculado com base no valor acumulado, não vai ser sempre em cima do mesmo valor. Eu estou pegando o mesmo exemplo anterior, né? Só que a capitalização nossa, só que agora lá em cima é como se tivesse escrito, em vez de ser capitalização simples, capitalização composta. Inclusive tem que estar escrito, né? Se for juros composto, tem que estar escrito composto ou capitalização composta. Se for simples, tem que estar escrito capitalização simples ou juros simples. Beleza? Então nesse caso é juro composto, capitalização composta. Qual é o valor? R$600. Qual é o tempo? 3 meses. Qual é a taxa? 10%. Repare, vamos lá. Primeiro mês, 10% de 600, R$60. Acumula 600 com 60 dá 660. No segundo mês, a nossa base não é mais 600, a nossa base é 660. Calculo 10% de 660, que dá 66. Portanto, no acumulado, 660 mais 66, 726. E no terceiro mês, 726, 10% desse valor, que dá 72,60. 72,60 somado com 726 vai dar um montante total de 798,60. Reparou? Os 10% não foram sempre em cima de 600, como no caso anterior. O 10% foi em cima de 600 no primeiro mês, foi em cima de 660 no segundo mês, foi em cima de 726 no terceiro mês. Por quê? Porque a porcentagem calculada em cima do valor acumulado e não em cima do mesmo valor. Quanto que deu esse valor? Deu 798,60. Quanto que deu o valor do mesmo problema, com os mesmos dados no outro? 780. Qual é o valor maior? É o do juro simples, 780? Ou é o do juro composto, que é 798? É o do juro composto, que é 798,60. Então, é esse que é usado no mercado, respondendo aí a sua perguntinha, né?
Por que que o juros simples não é usado no mercado? Porque ele te dá um valor mais baixo. Quem está emprestando dinheiro quer ganhar dinheiro, que é um valor maior, e por isso os juros que são aplicados no mercado são os juros compostos e não os simples. Nós temos, ao invés de fazer todas aquelas contas, né, para o juros simples, mês a mês, né, no juros simples, mês a mês, no juro composto, como eu fiz lá nos exemplos, nós podemos ter essa formulinha aqui, ó, do juros simples. Juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. É só fazer o produto? Sim, é só fazer o produto. O capital vezes a taxa vezes o tempo. Mas essa formulinha é dos juros. O que nós calculamos no problema foi o montante. E o que é o montante? É o capital mais juros. Então, quando se tratar de juros simples, basta você multiplicar o capital vezes a taxa vezes o tempo. A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Se a taxa está um mês, o tempo tem que ser meses. Se a taxa está um ano, o tempo tem que estar um ano. Se a taxa está um dia, o tempo tem que estar um dia. Né? Lógico. Né? Mas aqui você está calculando só os juros. O montante é o capital mais os juros. Já no juro composto, o montante será igual ao capital vezes 1 mais taxa elevada ao tempo. Repare que aqui já é o montante, a formulinha de juro composto já dá um montante. Capital aplicado, 1 mais taxa elevado ao tempo, né? E esse valor do montante já é o capital mais juros. Então, às vezes, né, nos probleminhas de juros compostos, ele quer saber só os juros, ele não quer saber o montante, né? Então, você, por esta forma, capital vezes 1 mais taxa elevada ao tempo, por essa forma você calcula o montante. Calculou o montante, joga na fórmula de baixo, montante, capital mais juros, você sabe o capital, descobriu o montante, você descobre qual é o juros, tá? Você deve, se você estiver atento, você deve estar observando alguma coisa, né? Olha só, qual é a observação que eu faço? Essa formulinha dos juros compostos nada mais é do que a formulinha do aumento percentual. Olha lá, o montante é o valor final, o capital é o valor inicial. 1 mais I, o I é a taxa percentual, e o T é o tempo, é N, é quantas vezes. Então, pessoal, aquela formulinha que a gente viu, né, de tanto lá no aumento percentual, como agora no aumento sucessivo, VF igual a VI vezes 1 mais x% elevado a N, né? Quando o I for taxa igual, for porcentagem igual, nada mais é do que a formulinha do juro composto. Montante é capital que multiplica 1 mais taxa elevado ao tempo, tá? É muito mais fácil a gente estar utilizando a formulinha, as duas formulinhas, né? Tanto a de juros simples, que a gente fala simplesmente assim, ó, CIT, né? CIT, juros é CIT, CIT, C-I-T, né? E também a do juro composto, que é C vezes 1 mais I elevado a T. É muito mais fácil aplicar a formulinha do juros simples, o CIT, ou a formulinha do juro composto, que é C vezes I mais taxa elevada a tempo, do que fazer conta por conta, cálculo por cálculo, mês a mês, tá? Mas é muito mais fácil. Bom, pessoal, esse é o recadinho que eu tinha que dar para vocês nesta videoaula, ok? Agora, como eu havia falado lá no comecinho, né, nós temos aí uma atividade para você estar fazendo. A atividade é essa daqui, ó. Um aparelho de TV com valor de R$ 2.500, foi comprado em 3 parcelas mensais, com taxa de 10% ao mês. Né? Eu conheço o valor, eu conheço o número de parcelas e eu conheço a taxa de porcentagem. Eu quero calcular o montante em duas situações. Eu quero calcular o montante, se você aplicar juros simples, capitalização simples, e eu quero calcular o montante, se eles forem juros compostos, capitalização composta. Beleza? Então, vamos ver se vocês conseguem fazer. Postem para mim a resolução, não é só a resposta, a resolução aí na sala virtual,
a sala de vocês, até segunda-feira, dia 6 de abril. Beleza? Então, valeu, gente. Espero que tenha sido o mais claro possível para vocês. Um abraço a todos. Valeu. Até mais.